que o Estado faz. Um podcast sobre boas práticas em políticas públicas. Olá, o Estado faz e o Estado faz bem. Afinal, o que é que o Estado faz? São questões que ou já fez ou já terá ouvido da boca de alguém, certamente. Este podcast pretende apresentar alguns exemplos de políticas públicas que foram apresentadas em 2021 em Portugal e que mereceram destaque no Prémio ISCTE Políticas Públicas 2021. São todas políticas públicas que procuram ou procuraram contribuir para a recuperação perante o quadro de pandemia, quer na área económica, quer social, de saúde ou educativa. Este episódio é dedicado à política pública de apoio à economia local que foi adotada pela Câmara de Matosinhos e que o João Costa e Silva vai resumir já de seguida, antes de passarmos à conversa com um dos responsáveis pelo projeto. O município de Matosinhos assumiu como compromisso a revitalização do comércio local, qualificação e promoção integrada da oferta de comércio tradicional, serviços de proximidade, restauração e similares é o nome da política que tem como objetivo prioritário contrariar a curto, médio e longo prazo a recessão devido ao impacto da pandemia nestes setores. A Câmara Municipal assinou um protocolo com a Associação Empresarial do Concelho de Matosinhos. O acordo tem como base a comparticipação financeira no valor de 120 mil euros para financiar ações que promovam e dinamizem o comércio de proximidade do concelho. A política em causa, que começou a ser implementada ainda no final de 2020, tem como prioridade a transformação digital dos negócios locais através da criação e disponibilização de ferramentas digitais de gestão, comunicação e fidelização de clientes. A criação de uma marca agregadora, Matosinhos Presente, o trabalho e promoção nas redes sociais, a criação de um canal de vendas online e um cartão cliente digital são elementos desta política pública avançada pelo município de Matosinhos com o objetivo de mitigar o impacto da pandemia e alavancar os negócios locais. O que o Estado faz. Podcast sobre boas práticas em políticas públicas. Matosinhos Presente, política pública que pretende apoiar a economia local de Matosinhos para permitir a urgente transformação digital dos negócios locais. Aurélio Batista, chefe de gabinete de apoio às atividades económicas e investidor. Este projeto teve início ainda em 2020, junta à autarquia uma outra entidade, neste caso a Associação Empresarial, dotar a economia local das ferramentas digitais, comunicacionais e de conhecimento para que o comércio local consiga chamar a atenção dos possíveis clientes. É, em resumo, o que está aqui em causa. Aurélio Batista, a necessidade de implementação desta política pública surge porquê? Surgiu, por um lado, daquilo que foram as limitações que a pandemia trouxe para o comércio tradicional e serviços de proximidade, ou seja, por um lado, a obrigatoriedade do encerramento, por outro lado, a obrigatoriedade das pessoas permanecerem em casa, levou a que o comércio tradicional e os serviços de proximidade tivessem a necessidade de dar uma resposta efetiva a essa dificuldade. A Câmara Municipal, conjuntamente com a Associação Empresarial do Concelho de Matosinhos, decidiram apostar neste projeto que é, no fundo, disponibilizar um conjunto de ferramentas digitais, por um lado o Marketplace Municipal, por outro lado um cartão digital para a fidelização do cliente e das compras, de forma a que o comércio tradicional pudesse dar resposta efetiva a essas limitações impostas pela pandemia. Como é que se constrói uma política destas? Como é que é o princípio? Quer dizer, havia a necessidade e como é que se parte para uma política destas? Ou seja, mesmo antes de identificarmos esta necessidade decorrente das limitações da pandemia, já as duas entidades que referi, a Câmara Municipal e a Associação Empresarial do Concelho de Matosinhos, vinham levar a cabo um projeto de dinamização e revitalização do comércio tradicional e serviços de proximidade. E isso decorreu, no fundo, de um levantamento daquilo que são ações já desenvolvidas, sobretudo pelas grandes marcas do retalho, pelos grandes centros comerciais, como também pela auscultação dos agentes da economia local do nosso concelho. E fomos percebendo que havia uma necessidade clara dessa transformação digital. A partir desse momento foi, no fundo, definir um projeto integrado
para além da questão da transformação digital, também garantisse, no fundo, outro conjunto de ações de dinamização do comércio tradicional, ou seja, primeiro, percebemos aquilo que existe já no mercado como solução para a promoção do comércio e também dos serviços de proximidade, ouvimos as partes interessadas, no fundo os agentes da economia local, percebendo que soluções é que eles pretendiam ter para dar resposta às dificuldades, sejam elas impostas pela pandemia, como também outras que já vinham sentindo, e dessa forma envolvendo não só estas duas entidades, como também as uniões de freguesia e do Conselho, conseguimos, no fundo, implementar essa política ao longo do ano de 2021, tendo a mesma iniciado ainda em novembro de 2020. Vocês trabalham com duas realidades, ou melhor, esta política pública trabalha com duas realidades de funcionamento. Por um lado a autarquia, por outro lado a associação comercial ou empresarial, neste caso. Como é que se complementam estas duas realidades? No fundo, nós estabelecemos um protocolo. A Câmara Municipal tem competências naquilo que é, no fundo, o desenvolvimento económico do Conselho, e a Associação Empresarial é, no fundo, a entidade que, no fundo, é o melhor interlocutor junto dos agentes da economia local, porque os representa, e desta forma, juntando as competências, seja da Câmara Municipal como também da Associação Empresarial, criando sinergias, conseguimos, no fundo, dar uma resposta efetiva àquilo que é uma necessidade clara dos agentes da economia local de Matosinhos. É um trabalho conjunto que tem sido profícuo, vínhamos fazendo algumas ações esporádicas ao longo dos tempos, no entanto, a partir de novembro de 2020, consolidámos, no fundo, esta parceria através de um protocolo e temos feito um trabalho conjunto diário com técnicos municipais, com técnicos da Associação Empresarial que vão acompanhando todo este projeto no sentido de que o mesmo tenha os melhores resultados e possa, no fundo, evoluir. Vocês trabalham com um orçamento para esta política pública? Sim, nós afetamos através do protocolo 120 mil euros a este projeto que iniciou, como já referi, em novembro de 2020 e terá continuidade agora pelos anos seguintes. E como é que se chega a esse valor de 120 mil euros? Foi, no fundo, um levantamento das necessidades do ponto de vista orçamentais que o mercado nos apresenta. Tivemos que trabalhar com empresas especializadas nestas áreas do digital, não só ao nível da disponibilização das soluções informáticas para o marketplace e também no cartão Matosinhos Presente, como também para a gestão das redes sociais e outro conjunto de iniciativas de dinamização do comércio. No fundo, fizemos um levantamento orçamental e percebemos que este era o valor necessário para o arranque deste projeto e agora certamente esse orçamento será revisto à medida que o mesmo for decorrente. Ou seja, isto é uma política pública que implementaram que não tem na prática um ponto final, ou não terá que ter na prática um ponto final assim que existir, por exemplo, a recuperação da economia perante esta pandemia. É algo que poderá perdurar no tempo? Sim, é algo que há todo o interesse em perdurar no tempo, ou seja, a Câmara Municipal, como também a Associação Empresarial, lançaram este projeto no sentido de dar uma resposta efetiva àquilo que são as limitações da pandemia, mas como também já referi, para no fundo apoiar o comércio tradicional, os serviços de proximidade, dinamizá-los e requalificá-los no fundo para garantirem uma oferta de qualidade e capaz de atrair mercado por forma a combater a grande concorrência que tem nos grandes centros comerciais e nas grandes marcas do retalho. Já se consegue perceber o contributo concreto deste projeto de apoio à economia local? Sentimos que, por parte dos agentes que aderiram ao projeto, estão satisfeitos. Ainda não temos dados concretos ao nível daquilo que é o impacto económico. Como é que fazem a avaliação? Fazemos uma auscultação direta com cada um dos agentes aderentes, seja através dos técnicos municipais, seja através dos técnicos da Associação Empresarial do Conselho de Matosinhos. Temos vindo a ter, no fundo, um acompanhamento permanente no sentido de perceber se as coisas estão a correr bem, qual é que é o impacto daquilo que são estas ações e estas medidas, e até o momento temos tido uma resposta e um feedback positivo. Falta-nos agora começar a fazer, após um ano de implementação do projeto, uma avaliação do impacto económico em cada um dos agentes aderentes a este projeto. Em termos de trabalhadores que estiveram integrados neste projeto, e agora olhando para o lado da autarquia, que impacto é que teve na equipa? Foi útil também para se conseguir perceber outro tipo de projetos que possam surgir? Sim, claro que sim. Eu julgo que este projeto que nós lançamos aqui no nosso Conselho será um pouco inovador. No fundo, conseguimos agregar uma oferta do comércio tradicional de serviços de proximidade, algo que não temos conhecimento de existir,
e até isso mesmo foi enriquecedor para os técnicos municipais que estiveram envolvidos e que estão envolvidos neste projeto. No fundo, construíram uma política, implementaram essa política inovadora e que lhes permite, no fundo, perceber que outras mais políticas públicas podem ser criadas, seja com base naquilo que são, no fundo, algumas estratégias que normalmente só vemos aplicadas no setor privado e que poderão ser transferidas para o setor público no sentido de contribuir para a melhoria e contribuir para o desenvolvimento, neste caso, do Conselho de Matosinhos, neste caso, da atividade económica concelhia. Era aí que eu também queria ir. Esta fórmula que vocês utilizam para este projeto é passível de ser utilizada noutro ambiente ou por outra entidade? Consideramos que sim, ou seja, há necessidade, logicamente, de ter em conta alguns aspectos, alguns fatores, nomeadamente as especificidades locais. Nem todo o comércio tradicional e serviços de proximidade se comporta de maneira idêntica nos vários concelhos que temos pelo país. No entanto, se forem tidas em conta essas especificidades locais, por outro lado, haver uma clara partilha de visão, ambição e propósito, seja das entidades que representam o setor público, neste caso concreto a Câmara Municipal, e como também do setor da economia local, a Associação Empresarial do Conselho de Matosinhos, como também dos próprios agentes económicos. Tem que haver uma partilha desta visão, desta ambição e de propósito, porque, no fundo, estamos a transformar lojas que eram, ou espaços, estabelecimentos que são individuais, e incluí-los numa rede que garante uma oferta diversificada e uma oferta única. E dessa forma obriga a que haja uma partilha da visão, da ambição e de propósito. Se não houver essa partilha de visão e ambição e propósito, logicamente que a política poderá não ter o sucesso. Por outro lado, há necessidade, claro, de ter logo à partida um conjunto de agentes parceiros, agentes da economia local, que se disponibilizem para, no fundo, abraçar um projeto que é inovador, e também consideramos nós que é muito importante garantir o envolvimento da comunidade local. A comunidade local é que é o primeiro cliente, é que é o primeiro mercado a ser trabalhado. Se tivermos em conta estes 4 aspectos, julgamos nós que esta política possa ser aplicável noutros territórios. E esta política é visível também para quem está fora de Matosinhos. Por isso eu ia sugerir ao Aurélio Batista que, para quem nos está a ouvir, possa também ver aquilo que é possível ver à distância, para quem não está, obviamente, dentro do Conselho de Matosinhos, como é que consegue ver aquilo que está a ser feito ou que já foi feito nesta política? No fundo, este projeto e todas as ações, sejam elas de âmbito digital, como também aquelas que são de dinamização do comércio tradicional, estão concentradas num site, que é o matosinhospresente.pt. É, no fundo, um site com a denominação da logomarca criada para este projeto, e onde todos podem ver qual a oferta do comércio tradicional e serviços de proximidade do Conselho de Matosinhos, onde todos podem fazer as suas compras, onde podem aderir ao cartão Matosinhos Presente. É um cartão que não é somente para os municípios de Matosinhos, é para todas as pessoas, independentemente da sua localização, seja a nível nacional como também qualquer parte do mundo, por forma a poderem também fazer compras e contribuírem para o comércio tradicional de Matosinhos. E desafio todos, no fundo, a fazerem essa visita a este endereço, matosinhospresente.pt, onde poderão encontrar um conjunto de oferta do comércio tradicional de serviços de proximidades, como também informação sobre outras ações de dinamização que estamos neste momento a levar a cabo. Ora, Batista, agradeço a disponibilidade para esta conversa e para nos explicar esta política pública que tem estado a implementar desde 2020. Obrigado. O que o Estado faz? Um podcast sobre boas práticas em políticas públicas. Fica o essencial desta política pública avançada pela autarquia de Matosinhos. Apoio à economia local, essencialmente através da dotação de ferramentas digitais, numa altura em que se pretende de recuperação perante a pandemia. Noutros episódios do podcast, O que o Estado faz, pode descobrir outras boas práticas em políticas públicas. Este podcast é feito pela Ana Pinto Martinho, João Costa e Silva, Mário Rui e por mim, Nuno Castilho de Matos. Até já. O que o Estado faz? Um podcast sobre boas práticas em políticas públicas.